Dentro do tribunal ele sorri, encara as famílias das vítimas com deboche e sorri de novo, e quando tem a chance de falar não demonstra nenhum remorso, porém o juiz não deixou isso passar. Quando lhe desferiu a sentença, o choque foi imediato e aquela arrogância foi por água abaixo. Essa é a história de Dan Touray e o caminho para ele até esse tribunal é no mínimo perturbador. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Em Ann Arbor, Michigan, outubro de 2016. Uma cidade universitária tranquila, conhecida por ruas arborizadas, prédios residenciais silenciosos e uma sensação quase permanente de normalidade. Era o tipo de lugar onde nada de realmente horrível parecia possível, pelo menos não em plena luz do dia. Jordan Clay tinha 18 anos. Inteligente, carismático, atleta, aluno exemplar. Filho único de Karen Clay. Seu pai havia morrido meses antes de seu nascimento, mas isso nunca definiu quem Jordan seria. Ele cresceu cercado de amor. O avô assumiu o papel de figura paterna. A mãe fez o impossível para garantir que nada lhe faltasse. E, ao que tudo indicava, deu certo. Jordan era daqueles jovens que parecem destinados a dar certo. Mantinha uma média escolar elevada, se destacava no futebol americano, colecionava prêmios acadêmicos e esportivos. Tinha planos concretos: cursar engenharia na Universidade de Michigan, continuar jogando futebol, construir um futuro sólido. Ele gostava de números, de criar coisas com as mãos, de desmontar e remontar objetos simples só para entender como funcionavam. Era curioso. Era gentil. Era vivo. 2016 deveria ser o ano mais importante de sua vida. Último ano do ensino médio. Formatura. Início da vida adulta. O tipo de ano que marca uma transição definitiva. Mas Jordan nunca chegaria à formatura. Na tarde de 4 de outubro de 2016, por volta das 3 horas, um funcionário de manutenção do condomínio Pine Lake Village caminhava pelo complexo residencial em Ann Arbor. Já havia passado boa parte do dia trabalhando dentro dos prédios quando decidiu sair para a área externa. Foi então que algo interrompeu completamente a rotina. No chão, próximo a uma das passarelas, havia um jovem caído. Imóvel. Havia sangue ao redor de sua cabeça. O funcionário correu até ele. Em segundos, percebeu o que ninguém jamais quer perceber: não havia nada a ser feito. O jovem tinha um único ferimento de bala bem no centro da cabeça. Um tiro preciso. Letal. Jordan Clay estava morto. A polícia foi acionada imediatamente. A área foi isolada. A cena era clara demais para permitir dúvidas. Aquilo era um homicídio. Não havia arma próxima ao corpo. Não havia sinais de tentativa de socorro. Quem disparou aquele tiro havia fugido rapidamente, levando a arma consigo. Moradores relataram algo importante. Cerca de 1 hora antes, por volta das 2 da tarde, algumas pessoas haviam ouvido um barulho alto. Um som seco. Algo que poderia ser um tiro, mas que, no momento, foi ignorado. Quando a identidade do jovem foi confirmada, o impacto foi devastador. Jordan Michael Clay, 18 anos. Estudante do ensino médio. A família foi avisada. Para Karen Clay, o mundo simplesmente parou. Havia algo que não fazia sentido desde o primeiro momento. Jordan não deveria estar ali. Era um dia letivo. Ele havia saído de casa pela manhã dizendo que iria para a escola. O condomínio Pine Lake Village não fazia parte de sua rotina. Ele não conhecia ninguém que morasse ali. Não tinha motivos conhecidos para estar naquele local, naquele horário. Jordan não era o tipo de jovem que faltava aula. Não era o tipo que se envolvia com confusão. Não tinha inimigos. Não tinha histórico de problemas. Então a pergunta surgiu, e nunca mais iria embora. O que Jordan estava fazendo ali? Inicialmente, a polícia considerou várias possibilidades. Conflito pessoal. Envolvimento com gangues. Retaliação. Mas nada encaixava. Karen foi categórica ao falar com os investigadores. Seu filho não tinha ligações com gangues. Não andava com pessoas problemáticas. Era educado, respeitoso, querido por todos. Never missed a practice, never missed a function, always was eager to do whatever the coaches asked him to. Tudo indicava que Jordan havia sido vítima de algo aleatório. A hipótese mais forte começou a se formar, uma tentativa de assalto que terminou em execução. Um crime rápido, frio, sem hesitação. A polícia manteve sigilo absoluto durante a investigação. Nenhuma grande revelação pública. Nenhum detalhe vazado.
Era como se eles estivessem montando um quebra-cabeça silenciosamente, peça por peça. Até que, cerca de uma semana depois, veio o anúncio. 3 adolescentes haviam sido presos. Os nomes rapidamente circularam: Danta Orai, Germarius Ellison e Deurano Gracie. O mais novo deles tinha apenas 17 anos. E, segundo a polícia, ele não era apenas mais um envolvido. Ele era o líder. Danta Orai tinha praticamente a mesma idade de Jordan. Estavam no mesmo ano escolar. Ambos deveriam estar se preparando para provas finais, formatura, planos de faculdade. Mas enquanto Jordan planejava o futuro, Danta estava prestes a ser acusado de tê-lo tirado para sempre. As autoridades acreditavam que os 3 haviam saído naquele dia com um objetivo simples: cometer um assalto à mão armada. Danta teria conseguido a arma. Teria comandado a ação. E, segundo a própria confissão que viria depois, Danta foi quem puxou o gatilho. Um único disparo. Direto na cabeça. Jordan caiu morto instantaneamente. Os 3 jovens entraram em pânico e fugiram, deixando o corpo para trás. Não houve socorro. Não houve hesitação. Apenas fuga. Era um crime grave. Brutal. Mas, infelizmente, não era incomum. O que transformaria esse caso em algo diferente, em algo perturbador, ainda estava por vir. Porque, quando Danta Orai finalmente se sentou diante de um juiz, ele não chorou. Ele não abaixou a cabeça. Ele não demonstrou medo. Ele sorriu. Quando Danta Orai entrou na sala de audiências, algo estava errado desde o primeiro segundo. Ele tinha 17 anos. Usava roupa simples. Nenhuma algema visível naquele momento. Nenhuma expressão de tensão. Seu rosto não carregava culpa, nem nervosismo, nem arrependimento. Carregava algo pior: indiferença. A audiência em questão não era ainda a sentença final, mas um momento decisivo. Danta comparecia diante do juiz para uma audiência preliminar. Uma etapa em que a promotoria apresenta as provas iniciais e o acusado declara como pretende se posicionar diante das acusações. Era ali que muitos réus tentam minimizar os fatos. Negam, silenciam, ou seguem rigidamente o roteiro preparado por seus advogados. Danta fez o oposto. Quando questionado, ele confessou tudo, sem lágrimas. A promotoria perguntou se ele havia conspirado com outras 2 pessoas para cometer um assalto à mão armada. Sim. Perguntaram quem seria a vítima. Jordan Clay. Perguntaram o que ele fez com a arma. Atirei. Onde? Na cabeça. O tom de voz era calmo, estável. What did you do with that gun and Mr. Jordan Clay? Shot him And where did you shoot him? on the top of his head. And did you kill him with that shot? Yes. Na primeira fila do tribunal, sentada a poucos metros dele, estava Karen Clay. A mãe de Jordan ouvia, em tempo real, a reconstrução fria dos últimos segundos de vida do filho. Cada resposta era como uma lâmina. Ela mal conseguia respirar. Enquanto isso, Danta permanecia impassível. Em alguns momentos, chegou a sorrir discretamente. Em outros, balançava a cabeça como quem concorda com algo trivial. A sala inteira percebeu. A promotoria, o juiz, os familiares, os funcionários do tribunal, todos sentiam o mesmo desconforto crescente. Aquilo não era normal. Não era apenas a confissão. Era a ausência completa de humanidade. Do ponto de vista legal, a confissão facilitava as coisas. Crimes como aquele poderiam resultar em prisão perpétua. Mas havia um fator importante. A promotoria já havia negociado um acordo judicial. Danta concordaria em se declarar culpado por homicídio em 2º grau, assalto à mão armada e posse de arma de fogo durante crime grave. Em troca, não enfrentaria um julgamento completo e receberia uma sentença reduzida, algo entre 23 e 50 anos de prisão. Para um crime daquele porte, era um acordo controverso, mas juridicamente defensável, especialmente considerando a idade do réu. O problema é que Danta parecia não entender a gravidade do que estava acontecendo. E isso ficaria ainda mais evidente no dia da sentença. O tribunal estava cheio. Familiares de Jordan, parentes dos réus, advogados, funcionários e, novamente, Karen Clay. Antes de qualquer sentença ser pronunciada, a lei prevê algo fundamental: o direito das vítimas de se manifestarem. É um momento conhecido como Victim Impact Statement, a declaração de impacto da vítima. É ali que o sistema para e escuta. Karen havia preparado um texto, uma carta,
Um discurso escrito com dor, saudade e revolta. Mas quando chegou a hora, ela não conseguiu falar. O choro a dominou por completo. Quem leu a declaração foi uma familiar próxima. E cada palavra ecoou pelo tribunal como um soco no estômago. Ela falou sobre a perda do filho único, sobre o silêncio da casa, e o fim das pequenas rotinas que davam sentido à vida. Disse que havia perdido o riso, o futuro, a esperança de ter netos. E que Jordan costumava chegar do trabalho trazendo um milkshake para fazê-la sorrir. Mas agora só restavam lembranças, e noites acordando com o som do filho chamando por ela em sonhos. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. As a mother, or any parent ages, her children are there to care for her. But now in my life, I walk this journey alone. Enquanto isso, Dantaurai sorria. Ele ria baixinho, revirava os olhos, balançava a cabeça, como se estivesse entediado. A indignação na sala era palpável. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras cerraram os punhos. Karen chorava de pé, a poucos metros do homem que havia matado seu filho, e que agora zombava da dor dela. Quando chegou a vez de Danta falar, muitos esperavam, ainda que ingenuamente, algum pedido de desculpas. Um reconhecimento mínimo do sofrimento causado. Não foi o que aconteceu. Ele se levantou e disse, com a mesma tranquilidade de antes, que logo estaria em casa, que amava sua família, que aquilo tudo passaria. Nenhuma menção a Jordan, nenhuma palavra para Karen. I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon, I love my family. Foi nesse momento que o juiz, até então contido, explodiu. Ele interrompeu a audiência e deixou claro que jamais havia presenciado algo assim em décadas de carreira. Disse que o comportamento de Danta era tão perturbador que estava seriamente considerando rejeitar o acordo. Se isso acontecesse, o caso iria a julgamento. E se condenado por homicídio qualificado, Danta poderia passar o resto da vida na prisão. O sorriso desapareceu. Pela primeira vez desde o início, o réu pareceu compreender que havia ido longe demais. Never in 23 years of prosecuting ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's bargained for, sentenced by the parties. But watching you sit there, smile, and laugh, and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. A promotoria pediu um intervalo. O juiz determinou que os promotores conversassem com a família de Jordan. A decisão agora não era apenas jurídica, era emocional. E Karen Clay foi colocada diante de uma escolha impossível: seguir em frente com o acordo, ou enfrentar um julgamento longo, doloroso e incerto. Karen Clay havia acabado de ouvir, diante de todos, o homem que matou seu filho rir da dor mais profunda que uma mãe pode sentir. Agora, o sistema colocava diante de uma escolha cruel: insistir num julgamento completo, que poderia se arrastar por anos, ou aceitar um acordo que, embora imperfeito, encerraria aquele capítulo imediatamente. Não era uma decisão sobre justiça absoluta. Era uma decisão sobre sobrevivência emocional. A promotoria se reuniu com Karen, com os avós de Jordan e com outros familiares. A pergunta foi direta: vocês querem seguir para julgamento? Karen estava destruída, mas estava lúcida. Ela sabia que nada traria Jordan de volta. Sabia que nenhuma sentença apagaria o vazio. E, acima de tudo, sabia que seu filho não merecia se tornar um espetáculo prolongado. A decisão foi tomada. A família aceitaria o acordo. O juiz voltou à sala. O semblante sério. A voz firme. Ele deixou claro, antes de anunciar qualquer coisa, que discordava profundamente da postura do réu. Disse que o comportamento de Dantaurai havia sido chocante, perturbador e absolutamente inaceitável. Mas, respeitando o desejo da família da vítima, aceitaria o acordo. Dantaurai foi condenado de 23 a 50 anos de prisão por homicídio em segundo grau, assalto à mão armada e porte de arma de fogo durante crime grave. Na prática, isso significava que ele passaria, no mínimo, mais de 2 décadas atrás das grades antes de sequer ter chance de liberdade condicional. Para alguns, era pouco. Para outros, era suficiente. Para Karen Clay, não era sobre números. Era sobre encerrar um pesadelo. Enquanto a sentença era lida, Danta manteve uma expressão neutra.
Já não sorria como antes, mas também não demonstrava arrependimento. Não olhou para a família de Jordan. Não se levantou para pedir desculpas. Aquele momento não parecia real para ele. Mas, do lado de fora do tribunal, o caso ainda estava longe de terminar. Pouco tempo depois da sentença, alguém decidiu falar com a imprensa. Não foi Danta. Foi a mãe dele. Diante das câmeras, Antoinette Carter, mãe de Danta Orai, apresentou uma narrativa que causaria indignação nacional. Ela afirmou que seu filho era inocente. Disse que ele sofria de problemas mentais. Alegou que o sistema havia falhado com ele. Quando questionada sobre a família de Jordan, Antoinette disse algo que ecoaria como um insulto. Meu filho também deveria ter se formado este ano. I'm sorry for her loss, just as well as mine. My son was supposed to graduate this year too, and I mean, it's just bad all the way around. Ela comparou a perda irreversível de Jordan à prisão do próprio filho. Disse que também estava sofrendo. E que sua família também havia sido destruída. Para muitos, foi o momento em que a empatia simplesmente morreu. Porque havia uma diferença impossível de ignorar. Jordan Clay estava morto. Danta Orai estava vivo. Karen nunca mais ouviria a voz do filho. Nunca mais veria seu sorriso. Nunca mais receberia um milkshake no fim do dia. Antoinette, por outro lado, ainda poderia visitar o filho na prisão. Poderia telefonar. Poderia ouvir sua voz. E, acima de tudo, seu filho escolheu puxar o gatilho. Antoinette também afirmou que o comportamento de Danta no tribunal, os sorrisos, as risadas, não eram desrespeito, mas sim um reflexo de um suposto transtorno mental. Porém, quando questionada, nunca apresentou diagnóstico. Nunca especificou qual condição seria essa. Nunca explicou por que isso jamais havia sido mencionado durante o processo judicial. Para o público, soava como negação. Para a família de Jordan, soava como crueldade. Enquanto isso, os outros dois envolvidos no crime também receberam suas sentenças. Germaril Zellison e Deurano Grace foram condenados apenas entre 15 e 40 anos de prisão. Deurano pediu desculpas, à sua família e à família de Jordan. Germaril se desculpou apenas com os próprios parentes. Nenhum deles demonstrou o desprezo explícito que Danta exibiu. Mas todos carregariam, para sempre, o peso daquele dia. Com o tempo, o caso saiu das manchetes. Mas uma pergunta continuou sem resposta. Uma pergunta que atormenta Karen até hoje. Por que Jordan estava naquele lugar? Nunca foi comprovado se ele foi atraído até ali. Nunca foram encontrados registros de mensagens, chamadas ou encontros marcados. Tudo indica que foi apenas um encontro fatal entre um jovem comum e 3 adolescentes armados em busca de algo para roubar. Mas me conta aqui, a sentença foi justa ou falhou em algo essencial? E se você quer mais narrativas profundas, reais e sem filtro sobre crimes que expõem as falhas humanas e do sistema, siga, inscreva-se e acompanhe os próximos.